Olá a todos, meu nome é Rony e eu vou falar um pouco sobre a tecnologia do WebSense. Os objetivos desse vídeo, além de falar sobre a tecnologia, é também demonstrar a instalação e a configuração inicial dessa solução. O que é o WebSense? O WebSense é uma solução de segurança integrada para quais serviços de rede, web, e-mail e dados. O nosso foco de hoje é sobre a segurança web. Mais precisamente falando de Web Filter, que seria o filtro de conteúdo inapropriado que não pode ser visto dentro da empresa. Esses conteúdos que são proibidos e que serão bloqueados ou filtrados, serão filtrados por quê? Eles podem provocar aí a queda de produtividade. Às vezes o empregado fica acessando o site de compras, esportes e com isso se distraindo, fazendo com que o seu horário de trabalho seja menos produtivo. Prevenindo também o uso de banda com relação a software de streaming ou peer-to-peer como torrent. Às vezes tem um usuário que fica fazendo download na rede, acabando com a banda do link ao invés de trabalhar. E dependendo da situação, a rede inteira a empresa inteira pode pagar por isso. Às vezes a empresa acha que não tem banda suficiente no link, quando de repente essa banda só está sendo utilizada de uma maneira inapropriada. E por último temos aqui a parte de filtragem com relação ao conteúdo adulto. Isso também é um outro tópico muito importante que o WebSense busca prevenir. O produto que será instalado hoje será o WebSense Web Security for Windows. É este aqui, o primeiro da lista. Esse WebSense ele pode ser baixado diretamente no site da empresa. É só você realizar um cadastro lá. Você vai ter acesso a toda a parte de suporte, aos softwares e os guias de instalação. Os pré-requisitos para a instalação do WebSense, nesse caso aqui, serão Windows 2003 Server ou 2008, o Microsoft .NET Framework 2.0, os browsers suportados, que seriam o Firefox 3.5 ou 3.6 e por aí vai, ou Internet Explorer também, 7, 8, 9. Além do WebSense Security for Windows. Ultimamente a WebSense lançou uma ferramenta que realiza análise dos pré-requisitos necessários para a instalação dos produtos da WebSense, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa ferramenta é a Triton Console System Requirement Tools. Essa ferramenta ela faz uma análise do seu computador, do servidor no caso, e diz o que você precisa instalar para poder rodar essa aplicação. A gente vai selecionar aqui o Web Security. Agora ele vai perguntar onde você está planejando colocar o servidor SQL. Vai colocar nessa mesma máquina no caso. E aí, dando Next, ele vai mostrar quais são os requerimentos para hardware. Então ele fala da arquitetura do processador, quanto de memória ele vai precisar, das adaptadoras de rede, entre outras coisas aí, a parte de espaço em disco e tudo mais. Com relação à parte de software, dá um outro next aqui, ele vai falar com relação ao sistema operacional, quais as versões que são suportadas por ele e qual é que você tem. E aqui vão, né? Vou tentar como administrador, não pode ser um controlador de domínio. .NET Framework aqui tem que estar na versão certinha, né? Ele não pode, tem que ser de 2.0 ou acima, tá? Para ele, Adobe Flash tem que estar configurado também e por aí vai. E aqui ele fala algumas outras recomendações, como por exemplo as portas que precisam estar liberadas porque são utilizadas por essa aplicação. Aqui a gente tem a 1433, 9443 e 8080 os componentes web da WebSense. Bom, depois de ver quais são os pré-requisitos necessários,
vou falar um pouco sobre a topologia que a solução do WebSense utiliza. O WebSense ele não é uma solução de filtragem em linha. Ele não fica, por exemplo, na linha direta do acesso dos usuários para a internet. O acesso ao tráfego dele é feito de que forma? Os usuários, quando vão acessar a internet, tá, podem ter os seus pacotes redirecionados para o servidor WebSense aqui, que vai fazer a análise e a filtragem dos pacotes. Esse recurso no switch pode ser aquelas portas spam, ou espelhamento de porta, entre outras coisas aí, ou até mesmo a utilização do proxy. Tá? A estrutura dos componentes da WebSense, dessa solução, acontece da seguinte forma: a estrutura é hierárquica, né? Aqui você tem os dois serviços principais, o servidor de política da WebSense e alguns outros aqui, por exemplo, o serviço de filtragem. Uma coisa interessante que tem é que o servidor Triton Infrastructure Server aqui, ele é um servidor de gerenciamento. Então, ele serve apenas para gerenciar. Sozinho ele não faz nada e gerencia os outros componentes aí da estrutura do WebSense. A estrutura dos servidores. No caso aqui, ele tem todos aqueles componentes que a gente viu no slide anterior, que podem ou não estar, cada um instalado em um servidor separado. Por exemplo, nesse core server aqui, para essa implementação, teria um policy broker e um policy database. E nesse outro servidor aqui estaria a estrutura de gerenciamento. Tá? E um terceiro com a base de dados em SQL. No nosso caso, como é um ambiente de teste, a gente vai utilizar todos esses servidores em uma única máquina. Tá? Mas, dependendo do tamanho da rede, não tem problema nenhum em você espalhar todos aqueles módulos, todos aqueles componentes em diversos servidores para poder suportar as necessidades da rede. A ordem de instalação será o WebSense e o Web Security, o servidor de gerenciamento, que é o Triton Infrastructure, e o SQL Server, por final. Bom, esse é o final do vídeo 1, falar sobre os primeiros conceitos que envolvem a solução de WebSense. No próximo vídeo, vou voltar com vocês demonstrando já a instalação do WebSense propriamente dita.